5 veículos sinistros relacionados com histórias macabras. Você já deve ter ouvido histórias sinistras envolvendo veículos misteriosos que surgiram do nada e desapareceram sem deixar vestígios ou que, por algum motivo, são amaldiçoados e provocaram desastres terríveis e a morte de pessoas. Na maioria das vezes, esses contos não passam de lendas urbanas, mas nem por isso deixam de ser horripilantes. O pessoal do site publicou uma interessante lista repleta dessas histórias, envolvendo pessoas famosas, trens fantasma, situações sinistras e uma bela dose de mistérios que nunca foram solucionados. Selecionamos 5 delas, as quais você pode conferir a seguir e contar para a gente nos comentários qual foi a sua favorita. O Volga maldito, entre as décadas de 60 e 70, começou a circular na União Soviética a lenda sobre um Volga, o carro mais luxuoso disponível na região naquela época, o preto que surgia do nada e abduzia criancinhas. Ninguém sabia dizer quem dirigia o tal carrão, mas alguns acreditavam que se tratava de monges, outros de que eram freiras, e havia quem jurasse que adoradores do diabo estavam atrás do volante ou até o próprio Satanás. O Volga maldito contava com cortinas que ocultavam os ocupantes e, além de dar sumiço em crianças, provocava a morte, às vezes imediatamente, outras exatamente 24 horas após o encontro de qualquer um que se aproximasse do veículo. Evidentemente, nunca ninguém conseguiu encontrar provas concretas sobre a existência desse carro sinistro, portanto o mistério nunca pode ser desvendado. 2 O ônibus fantasma de Londres, embora pareça uma história tirada de um dos livros de Harry Potter. Aparentemente, a lenda do ônibus fantasma é bem conhecida pelos londrinos. Entre as décadas de 30 e 90, diversas pessoas afirmaram ter visto o tal veículo, um daqueles típicos ônibus vermelhos com 2 andares, identificado com uma plaquinha indicando a linha 7. Segundo os testemunhos, o veículo sempre aparece em algum ponto da cidade a 1h15, sem motorista e dirigindo-se com os faróis apagados contra motoristas apavorados. Depois que as pessoas desviam abruptamente para evitar uma batida, elas alegam que o veículo simplesmente desaparece e inclusive existe um acidente fatal que foi atribuído ao ônibus fantasma de Londres. 3 O submarino alemão assombrado. Submarinos eram tidos como armas poderosas durante a Primeira Guerra Mundial e um dos mais perigosos eram as embarcações alemãs do tipo P-3. No entanto, uma delas, aos 65, era especialmente temida, já que, desde a sua construção até os primeiros testes antes do lançamento, várias pessoas morreram em uma série de acidentes estranhos. Contudo, mesmo depois de o submarino ser enviado à guerra, acidentes sinistros continuaram acontecendo, e um deles envolvendo a explosão de um torpedo oficial e 8 membros da tripulação perderam suas vidas. Foi então que os marinheiros começaram a ver o fantasma do oficial perambulando pelo submarino, que não ficou por muito sozinho assombrando os vivos, pois outro evento bizarro resultou na morte do capitão. Depois de todos esses acontecimentos, a tripulação inteira decidiu pedir transferência, e a nova equipe só concordou em embarcar no submarino assombrado após um ritual de exorcismo. O procedimento não deve ter dado muito certo, pois alguns meses depois a embarcação explodiu sozinha durante uma missão. 4 Porsche assassino. O famoso ator norte-americano James Dean morreu em um trágico acidente de carro na década de 50. Dean conduzia o seu Porsche 550 Spider quando o desastre aconteceu e o carro acabou ganhando fama de ser assassino.
Depois do acidente, o que restou do veículo foi comprado por um famoso customizador de Hollywood, que se propôs a restaurá-lo. Foi então que uma série de situações estranhas começou a acontecer. Segundo os relatos, em uma ocasião o carro pegou fogo sozinho dentro de uma garagem, e em outra ele simplesmente desapareceu de um container trancado. Entretanto, apesar da má reputação, parece que as histórias macabras não passavam de rumores espalhados pelo próprio homem que comprou o Porsche batido, que queria lucrar com o veículo. Contudo, existe mais uma anedota envolvendo o carro assassino. A morte de Dean supostamente foi prevista pelo ator Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi da trilogia Star Wars, que disse ao amigo que, se ele entrasse naquele carro, estaria morto em uma semana. Segundo a lenda, o acidente de Dean ocorreu exatamente 7 dias depois. 5. O trem fantasma de Lincoln nada mais é do que o veículo que transportou o corpo de Abraham Lincoln durante o funeral, levando o presidente morto em sua última viagem. As pessoas que dizem ver o trem fantasma relatam que ele surge do meio de uma fumaça negra e que os relógios param em sua presença. Além disso, as testemunhas afirmam ver o caixão de Lincoln guardado por soldados e coberto pela bandeira dos Estados Unidos em um dos vagões, e apesar de o trajeto replicar o cortejo original, os dois. 700 quilômetros entre Washington e Springfield, em Illinois, o trem jamais chega ao seu destino final. E aí, pessoal, me contem aí nos comentários qual desses carros é o mais assustador. A Viviane vai estar esperando vocês por lá, para saber a opinião de cada um. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.